A primeira pergunta que a gente precisa ter bem claro antes de qualquer assunto, antes da gente começar a falar sobre os dashboards e sobre a tarefa do sincronismo, é entender que vínculo é esse que a gente tem entre os dashboards de venda com o módulo controladoria que fica dentro do RP do Cigam, tá? Antes da gente começar a explicar qualquer vínculo em relação a isso, né? Qualquer relação, a gente precisa ter claro a primeira questão, que é o vínculo que tem com controladoria, BI e a licença, tá? Como é que funciona esse vínculo? Primeiro a gente vai começar explicando, eu tentei estruturar de uma forma mais visual para que vocês entendam que é o seguinte, tá? Quando o cliente, ele tem... Quando o cliente lá inicialmente, ele trabalha na parte contratual, quando ele contrata o BI e o módulo controladoria, obrigatoriamente, tá? Ele precisa ter implementado o módulo controladoria, certo? Então, no momento em que a gente faz a implementação do módulo controladoria e a implementação dos dashboards de venda, a gente precisa configurar as tarefas como se o cliente tivesse o módulo controladoria, tá? Por quê? Porque lá na tarefa do sincronismo, quando a gente faz o vínculo da licença do BI, quando é gerado a licença pela equipe de canais, ele vai ver o que o cliente contratou. E no momento em que ele vai olhar o contrato e o documento do cliente, ele vai olhar e vai dizer, sim, o cliente tem gestão do resultado e tem estratégia de preços. E nesse momento ele vai fazer um atrelamento com as tabelas do BI, das tabelas do Cigam, do controladoria, e vai fazer o atrelamento com as tarefas do sincronismo. Logo, a gente vai precisar que logo a implementação vai estar atrelada com esse módulo, tá? Então, a gente vai precisar sempre, quando for fazer a implementação, sempre considerar a implementação do módulo controladoria, tá? Mas o cliente decide que ele não quer usar o controladoria hoje, ele não quer trabalhar com análise de margem, tá? Porque ele só quer trabalhar com os dashboards de venda. O cliente contratou o módulo controladoria. Independente disso, precisa ter a parametrização lá. Tá? Porque hoje, se a gente for levar num contexto em que o cliente só quer trabalhar com análise de margem, tranquilo, vocês vão lá, vão trabalhar, vão implementar no contexto em que vocês entendem que ele não quer trabalhar com margem, porém o cliente ele tem total liberdade de depois querer instalar um dashboard de margem futuramente, e toda a implementação que vocês fizeram desconsiderando o módulo controladoria, vai ser desconsiderado, porque no momento em que ele faz a instalação do painel, a primeira coisa que vai ser considerado na hora de fazer a instalação vai ser considerar a carga como se ele tivesse o módulo do controladoria. Então, toda a implementação vai começar olhando para todas as tarefas, olhando para a tarefa como se ele tivesse essa licença. E se não tiver implementado, vai começar a dar as inconsistências. Inconsistência de custo, inconsistência de recursos, inconsistência de unidade de resultado, e aí começam essas perguntas, não está carregando as notas, está dando divergência, não está trazendo as notas de devolução, e aí começa a trazer N questões de divergências dentro do painel, questões de demora dentro do ambiente do cliente, quando se trata em nuvem, um acúmulo de logs. Então, a primeira coisa que a gente quis deixar bem claro nesse treinamento é que a gente precisa sempre entender isso, tá? Se o cliente tem licença, precisa ter implementado, tá? Mas o cliente ele não quer usar igual o módulo controladoria. Beleza, aí a gente vai fazer o seguinte, aí a gente vai vir aqui, tá? No passo da tarefa do sincronismo, a gente tem os 5 passos, né? E esse é o passo do sincronismo que ele vai olhar ou não para dentro do RP ali na estratégia de preços, tá? Que é onde ele vai verificar se ele tem a licença ou não, vamos dizer assim. Então, se o cliente, por exemplo, não quer trabalhar com análise de margem, ele vai botar aqui que ele não quer. Ele não vai calcular a margem, tá? Até porque é o seguinte, quando o cliente ele não tem o módulo controladoria, esse botão fica desabilitado, ele fica inativo, não tem nem a possibilidade de ficar marcado para eles, tá? E quando o cliente tem a licença, ele fica marcado aqui. Então, o que a gente quer deixar claro é isso, vocês precisam ter em mente de que se o cliente tem a licença, precisa ter implementado, até porque
se ele quiser usar em algum momento, ele vai querer usar. E aí a gente não... Se o cliente compra um contrato que... Agora eu não lembro o nome do contrato, mas é um que ele contratou vários módulos, daí ele não vai conseguir usar, sendo que ele tem a autonomia de poder usar, e hoje a gente tem a base modelo no qual ele pode ter vários dashboards, e ele não vai poder ter essa utilidade devido à falta de implementação, à falta de configuração dos demais painéis, né? Então, ele Isso acaba seria a licença Inova, tá, Ana? Tem muitos novos contratos são com a licença Inova. O cliente, ele contrata todos os módulos, ele vai solicitando a implementação à medida que surge o interesse. Então, ele pode, por conta própria, já ativar o módulo e começar a utilizar. Então, nesse tipo de licença, é importante ter considerar essa opção de desmarcar, né, caso o cliente não esteja utilizando no início, né?